Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7 até o 17. Todos acharam aí, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar com o coração confirmado com graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento, porque isso foi também Jesus para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiu, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, que oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Obedeceis aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Podeis sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos ressalta a importância de termos líderes, líderes que velam pela nossa alma, que conduz a nossa alma para os caminhos de Deus, E isso nós temos que ter, e isso Deus nos dá, e isso Deus concede à sua igreja. Se nós olharmos pela palavra de Deus, a gente vai ver vários exemplos de líderes que foram homens que influenciaram pessoas a também andar nos caminhos do Senhor. Nós falamos nessa manhã sobre um grande líder chamado Moisés, não é isso? Ele influenciou ali Josué a trilhar o caminho do Senhor. Nós olhamos o grande líder, até mesmo como o profeta Eliseu, que também instruiu, também influenciou e passou uma unção dobrada também para quem? Para Eliseu. Elias, desculpe, irmãos. Eliseu passou para Elias. E nós olhamos o apóstolo Paulo, também influenciou muitas e muitas pessoas a seguirem o caminho do Senhor, como Tito, como Timóteo, como vários outros pregadores da palavra de Deus, foram influenciados por grandes homens de Deus. E olhamos também o próprio apóstolo Paulo, ele fala: sejam meus imitadores, olhem para mim, olhem para a minha vida, assim como eu olho para a vida, assim como eu olho para o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querendo ou não querendo, nós temos que olhar, nós temos que observar a conduta
daqueles que nos guiam no caminho do Senhor. A conduta vale muito, irmãos, perante o nosso Deus. Porque não adianta de nada eu querer transmitir para vocês algo concernente até mesmo a palavra de Deus, mas eu mesmo não viver aquilo que eu estou transmitindo para os irmãos, né? E que adianta? Não adianta de nada. Portanto, que o autor dos Hebreus fala: olhem para os seus líderes, seus guias espirituais, mas observe a fé que tiveram, imitai essa fé, se for a fé verdadeira, se for a fé genuína, imite. Porque o apóstolo Paulo ele se coloca como um líder a pessoas a seguir, mas também o apóstolo Paulo fala que teve pessoas que o abandonou no meio da caminhada. Portanto, o apóstolo Paulo vai falar que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou, não quis seguir a instrução do guia espiritual chamado apóstolo Paulo. Se nós olharmos também pelo profeta Eliseu, que tinha um seu moço chamado Geazi, mas esse Geazi não seguiu a instrução do profeta Eliseu. Era uma pessoa que não era guiado, era uma pessoa que não era direcionado pelo seu guia espiritual, do qual era Eliseu. Então nós entendemos sobre essa palavra que nós lemos nesta noite. Sim, é necessário nós analisarmos a conduta, o comportamento, o direcionamento dos líderes espirituais, sim, mas nós temos que entender também que conforme aquilo que nós vimos, ou nós vamos rejeitar, ou nós vamos seguir. Louvado seja o nosso Deus. Porque às vezes se rejeita o que é bom, e às vezes segue-se o que é ruim. Mas o texto não está falando para nós seguirmos coisas ruins que foram instruídas sobre a nossa vida. Mas o texto está nos falando para nós olharmos para o final da vida deles, porque às vezes existem pessoas que podem ter instruído a nossa vida a um determinado tempo da nossa caminhada, mas nós temos que olhar para o final da vida deles, aonde eles têm parado, aonde eles chegaram, qual foi a condução da vida deles, aonde eles estão hoje, vamos dizer assim, no dia de hoje, o que aconteceu com a vida deles. É necessário nós fazermos essa avaliação, é necessário nós avaliarmos, e nós temos líderes espirituais sobre a nossa vida, sim. Se nós somos cristãos, nós sempre teremos líderes espirituais sobre a nossa vida, aqueles que conduzem a nossa vida em direção a Deus. Portanto, que o versículo de número 7, o cristão, irmãos, o ser humano, ele tem a tendência de esquecer tudo que muitas vezes foi aprendido. Ele tem a tendência de esquecer tudo aquilo que foi instruído. Às vezes nós fizemos uma escola dominical nesta manhã e falamos de várias coisas aqui, coisas muito importantes para a nossa vida, mas eu tenho certeza, se perguntar a maioria que estava nessa manhã, você vai saber tudo que foi falado nesta manhã. Não vai. Então é isso que o autor dos Hebreus está falando: lembrai-vos, porque nós temos isso na nossa memória, de esquecimento. Por isso que eu sempre, quando estou em estudos, irmãos, nota que eu falo, irmãos, é importante. Irmãos, risca na Bíblia, anota na Bíblia, no cantinho aí, não tem problema, risca, anota, mas é importante nós estarmos guardando as instruções da palavra de Deus que vem em direção na nossa vida. É necessário que nós venhamos fazer isso morada no nosso coração. E o texto fala: lembrai-vos. Se ele está falando lembrai-vos, porque o povo esquece, o povo deixa de lado. É necessário nós lembrarmos, trazermos à memória aquilo que nós aprendemos. E nós temos que saber que a nossa vida é um aprendizado todos os dias, é uma progressão espiritual perante o nosso Deus. E nessa progressão, irmãos, é necessário nós estarmos muito atentos àquilo que nós temos aprendido em relação à palavra e à palavra do nosso Deus. É necessário que a palavra de Deus ache a morada em nós. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram o que, irmãos? A palavra. Pode só me dar ênfase. Ele está falando: lembra dos vossos guias que lhe pregaram a palavra.
não pregar o conto, não história, não pregar a vida dele, o que eles acham, o que eles pensam, o que eles imaginam, o que ele acha certo, não. Eles pregaram a palavra de Deus que é certo, não acha que é certo, ela é certa, ela é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, está apta para discernir os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vida. E essa palavra aqui nós temos que estar servindo e seguindo e analisando e sendo pregada para nós, para a nossa vida, e nós temos que, sim, ser exercitada por essa palavra. Por isso que o autor dos Hebreus, ele dá ênfase aqui, irmãos. Olha, os guias que vocês têm que olhar é aqueles que vos pregaram a palavra de quem? A palavra deles ou a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. Vocês têm que olhar para o pastor assim e falar: o pastor está pregando a palavra de Deus, eu não tenho que fazer isso. Tem que observar a minha conduta, a minha fé. Tem que observar se realmente eu tenho andado nos caminhos do Senhor ou não. Tem que observar se verdadeiramente eu tenho atitude ou não perante o nosso Deus. Irmãos, eu falei pela manhã, acabou com o texto desta noite. Eu nem sabia que eu ia pregar aqui, irmãos, pela manhã. Mas o texto da manhã foi quase igual a esse da noite, mais ou menos algumas coisas, porque às vezes nós estamos preocupados muito com as quatro paredes aqui dentro, mas nós não estamos preocupados com a nossa vida dos portões para fora. Nós não estamos preocupados de pregar dos portões para fora. Nós não estamos preocupados de a pessoa olhar a nossa fé dos portões para fora. Louvado seja o nosso Deus, porque o versículo número 14 ele fala assim: possuímos um altar no qual não tem direito de comer o que ministra no tabernáculo, pois aqueles animais cujo o sangue era trazido para dentro do santo pelo sumo sacerdote como obração do pecado, tendo o corpo queimado fora do acampamento. E ele fala ainda mais, irmãos, ainda mais, louvado seja o nosso Deus, que é o versículo que a gente vai completar agora, o versículo de número 8, né? Ele fala: considere a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, considerando atentamente a vida que traz o que tiveram. Agora ele fala: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ele está falando, sabe o que aqui? Que no homem, por isso está falando, olha para a fé dele, olha para o comportamento dele, olha para a atitude dele, porque o homem ele pode mudar. O homem ele pode ser uma coisa hoje, mas chegar amanhã, a fé dele desmoronar. Você vai seguir a fé dele? Não vai. Porque aí ele fala assim: olha para Jesus como? Jesus é o mesmo hoje, é o mesmo de ontem e será o mesmo para sempre. Não há mudança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pastor, o texto está falando para nós olharmos para os nossos guias espirituais, sim. Mas ele também está falando para você não se frustrar se o seu guia espiritual sair da palavra do Senhor. Ele está falando para você não se frustrar se esse guia espiritual que você muitas vezes se espelhava nele, mas parou de espelhar nele porque ele se desviou do caminho do Senhor. Ele saiu da palavra de Deus e se rendeu a outras coisas. Mas ele está falando ainda que o guia espiritual se renda a outras coisas, se renda às outras vontades, outros desejos. Ele está falando que Jesus é um refúgio. Ele está falando que em Jesus você vai encontrar a palavra, vai encontrar morada. Ele fala que em Jesus você vai encontrar satisfação para a tua alma, porque Jesus é o mesmo. Jesus não tem mudança, Jesus não muda. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que o homem falhe na tua palavra, ainda que o homem falhe na tua conduta moral, ainda que o homem falhe naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, mas a palavra do Senhor fala que Jesus não falhou nem falhará. Jesus continua sendo o mesmo e será para sempre, independente se o homem falha ou não, independente se o homem recua ou não. Mas Deus, Ele continua sendo o mesmo na nossa vida. Então você tem um Senhor na tua vida que não muda, você tem um Senhor na tua vida que não falha, você tem um Senhor na tua vida que não tarda, mas Ele faz
faz presente na minha história e na tua história. Então, se você precisa de renovo para a tua vida, se você precisa de refúgio para a tua alma, e se você se frustrou com o homem, se repousa em Jesus Cristo, porque em Jesus você não vai se frustrar, porque em Jesus você não vai se decepcionar, porque somente no Senhor é que tem palavra de vida eterna para a nossa vida. Somente em Jesus existe morada para todos nós. Somente em Jesus é a verdadeira paz. Louvado seja o nosso Deus. Oh, aleluia. Ainda que nós olhamos para os homens, irmãos, e nós nos frustramos, aleluia. Ainda que nós olhamos para as pessoas, que nós olhamos assim, não pode ser. Essa pessoa transmite uma coisa, essa pessoa parece ser uma coisa, mas aqui fora não está sendo nada disso. Mas a palavra do Senhor está falando assim: Jesus não mesmo. Jesus que morreu por você na cruz do Calvário, ele continua sendo o mesmo. Jesus que deu a vida por mim e por você, ele continua sendo o mesmo. E ele não vai mudar. Aquilo que ele promete, ele cumpre na minha vida e na tua vida. Aquilo que ele promete, ele cumpre na minha casa e na tua casa. Não importa se muitas vezes nós frustramos com os homens, mas o Senhor fala: olhe para mim. Aleluia. O autor e o consumador da sua fé e da sua esperança é Jesus. É Jesus, é Jesus. Por isso, irmãos, existem muitas pessoas que, quando o líder espiritual cai, ele cai junto. Quando o espírito, um líder espiritual se prostra, ele prostra junto. Ele retrocede junto. Por quê? Porque está olhando para o homem e está botando toda a sua fé no homem. Mas o texto está falando assim: não é a fé do homem, mas a fé que eles tiveram em quem? Em Jesus. A conduta que eles tiveram em quem? Em Jesus. Mas primeiro tem que analisar o que o versículo número 7 fala: que vos pregaram a palavra de Deus. Se vos pregaram a palavra de Deus, se foi a palavra de Deus que foi pregada, se foi a palavra deles, se foi a vontade de Deus que foi pregada, ou se foi a vontade deles. Essa é a diferença. Essa é a diferença para nós não nos frustrarmos em meio à nossa caminhada perante ao nosso Deus. Versículo 8, irmãos: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O Senhor mesmo para sempre. O Senhor mesmo para sempre. O Senhor é o mesmo para sempre. Irmãos, presta atenção comigo, porque eu estou falando conduta fora da igreja. Porque ser bênção, cantar bonito dentro da igreja é mole. Pregar bonito dentro da igreja é mole. Trazer uma oportunidade legal dentro da igreja é mole. Mas a palavra do Senhor fala que nós não temos que ser sal dentro do saleiro, não. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O campo de pregação de Jesus não foi dentro da igreja. O campo de pregação de Jesus foi lá fora, ganhando os perdidos do pecador. O campo de pregação de Jesus e seu discípulo foi no mundo onde jaz o maligno. Foi no mundo onde tem o pecador, que é muitas vezes contrário à vontade de Deus. Mas quem perdoa o pecador e faz nova criatura é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto tempo nós andamos errante fora da presença de Deus, mas o Senhor foi e nos resgatou, o Senhor foi e nos tirou, porque nós ouvimos da palavra de Deus. Então é necessário que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, pregador da palavra de Deus. É necessário que nós devemos ser bênção fora dessas portas, fora desses portões. É necessário que verdadeiramente nós devemos nos dedicar à obra do Senhor, não somente aqui, mas também lá fora, onde existe muitos sedentes precisando e querendo da palavra de Deus. Não era isso que os discípulos faziam? Não era isso que Jesus fazia? Pregar o Evangelho lá fora. E Jesus, irmãos, ele olha para os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim uma coisinha legal: ide e fazer o que, irmãos? Pregai o Evangelho. A quem? A toda e todo que nele crê e for batizado será. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. É somente dentro da porta ou fora da porta? Fora. Ide é aí. Ele está falando: vai e prega o Evangelho. Vai e prega o Evangelho. Vai e prega a palavra de Deus.
vai e anuncia as boas novas de salvação. É por isso que nós olhamos e muitas vezes até ficamos, como que pode isso, nos questionamos, que existem alguns ramos de seitas, de denominações, que eles se dedicam tanto a pregar a palavra, ainda que seja distorcida. É uma palavra distorcida, é uma palavra não igualmente ao que nós pregamos, sim, mas pelo menos nós olhamos a dedicação tão grande, que a palavra de Deus vai falar que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, porque eles pode estar com sol de meio-dia, sol de 1 hora da tarde, sol de 11 horas, sol de 3 horas da tarde, eles vão e pregam o Evangelho, e saem em grande caravana, anunciam as boas novas. Eu não estou falando do Evangelho, que os evangélicos cristãos estão pregando o Evangelho, eu não estou falando nada disso não, mas estou vendo sobre uma dedicação maior no chamado que nós temos, na nossa vida, todos nós temos chamado de fazermos o ID, de pregarmos a palavra de Deus, e também a nossa vida tem que ser um Evangelho, a nossa vida tem que ser uma carta lida por todos os homens que olham para a nossa vida e possam ver uma nova história que Cristo escreveu em nós, na nossa vida. Irmãos, Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Sabe quem mudou? Sabe foi quem? Nós. Quem mudou foi nós. Nós que mudamos. Nós que muitas vezes levamos frustração e nos frustramos, porque o Senhor Jesus, Ele continua o mesmo. O Senhor não tem mudança nele. O texto fala no versículo 8, Jesus Cristo, aleluia por isso, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Não há mudança em Jesus, de comportamento, de atitude, não há mudança em Jesus. Jesus, Ele continua sendo o mesmo, aleluia por isso, louvado seja por isso. E olhamos para isso, Jesus, Ele, se nós olharmos para o Evangelho, os Evangelhos sinóticos, que fala ali, bem claramente dos atos de Jesus, das atitudes de Jesus, nós vamos ver Jesus escolhendo praças para pregar, nós vamos ver Jesus escolhendo beira de praia para pregar, beira de rio, nós vamos ver Jesus escolhendo povoados para pregar, nós vamos ver Jesus entrando em cemitério para salvar a vida, salvar a alma. Qualquer lugar onde tinha uma alma, Jesus entrava para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus não se detinha em 4 paredes, ainda que muitas vezes ele ia levar uma palavra em 4 paredes, muitas vezes ele era perseguido dentro dessas 4 paredes, querendo levar Jesus até mesmo à morte. E Jesus ia para o campo pregar a palavra de Deus. Jesus não se detinha dentro dos portões, não se detinha dentro de 4 paredes, mas Jesus anunciava o Evangelho, e o Evangelho da salvação. Louvado seja o nosso Deus. Versículo de número 9: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha só, preste atenção nisso. Voltou nos Hebreus 1 e fala assim, vos pregaram a palavra de Deus. Se eles te pregaram a palavra de Deus, a palavra de Deus, se eles tiveram fé suficiente de pregar a palavra de Deus para vocês, vocês olham para a vida dele, vê o final da vida e imitam a fé. Se eles pregaram a palavra, se frustrou com eles, Jesus continua sendo o mesmo, não se frustre com Jesus. Agora no versículo 9, ele deixa bem claro, para mim e para você, um despertamento para nós que ouvimos, é um despertamento para aquele que ouve. E qual é o despertamento para aquele que ouve? Olha só, versículo de número 9: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vai estar com o coração confirmado com graça e não com alimento, pois tiveram proveito e com isso se preocuparam. Ele está falando, não deixa o seu coração ser enredado, não deixa o seu coração ser enganado por doutrinas estranhas e falsas. Irmão, só conhece o que é falso quem conhece o verdade. Se você conhece o verdadeiro Evangelho, você vai conhecer o Evangelho falso, o Evangelho adulterado. Mas se você só conhecer o Evangelho adulterado, não tem como você discernir o adulterado do adulterado não, porque tudo está no erro. Mas quando você conhece a verdade,
E diz a palavra do Senhor que a verdade vos libertará, que a verdade traz libertação na nossa vida, que a verdade traz direção na nossa vida, que a verdade traz condução na nossa vida. Somente essa verdade que nos liberta, que é a palavra de Deus dentro do nosso coração. E essa palavra não vai nos deixar cair em artimanha do inimigo. Como? Doutrinas várias e estranhas. Dependente se for doutrina de alimento, como está falando aqui no texto de alimento, doutrina de comportamentos, de atitudes que não tem problema, pode fazer, que não tem nada a ver. Doutrina, irmãos, essa aqui, ó, a doutrina está aqui, ó. Qual doutrina que eu devo seguir? Está aqui. Aqui, ó, palavra de Deus. Essa é a doutrina que Deus quer para a nossa vida. Porque nós saímos do mundo com a intenção, e temos que ter essa intenção em nós, de sermos diferentes do que nós éramos. Se nós formos para nós permanecer o que nós éramos, é melhor continuar no mundo. Se é para nós permanecer o que nós fazíamos, é melhor continuar no mundo. Mas o Senhor nos chama para uma vida de mudança e transformação da tua presença, do Senhor. E temos guias que nos conduzem a isso, aqueles que pregam a verdadeira palavra. E temos guias que nos direcionam a isso, aqueles que estão preocupados realmente de falar aquilo que Deus fala para a minha vida, para a tua vida. E temos guia que vai nos levar até a presença do Deus Todo-Poderoso. Olhamos para Ele, imitamos a sua fé, mas Jesus permanece o mesmo, Jesus não muda, não há mudança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos nos envolver com doutrinas variadas e estranhas. Doutrinas variadas e estranhas. Irmãos, a gente não pode jogar fora. Entenda isso. Não jogue fora aquilo que Deus já te deu. Eu tenho certeza que Deus já botou alguma coisa na tua vida. Só de nós estarmos aqui nesta noite, irmãos, eu tenho certeza que não é em vão. Deus já tem derramado algo de diferente na tua vida e na minha vida. Deus já tem derramado algo de diferente no meu coração, no teu coração. Deus já tem nos chamado, nos fortificado, nos fortalecido a estarmos permanentes em tua presença e não sairmos da presença do Deus vivo. Louvado seja o nosso Deus. Então ele fala isso, irmão. Não deixais se envolver com o que, irmãos? Olha comigo. Doutrinas variadas, o quê? Estranha. Variada e estranha. Louvado seja o nosso Deus. Aí eu li o versículo 10, né? Eu li o versículo 10 de dizermos. Ele deixa bem claro: possuímos o altar. Eu li glória mesmo também que eu não falei dele, mas possuímos um altar no qual tem direito de comer o que ministra no tabernáculo. Louvado seja o nosso. Possuímos um altar. Quem é o nosso altar agora? Nosso altar é Jesus. Aleluia. O nosso altar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E altar é esse que está disponível na nossa vida. E altar é esse que está disponível para mim e para você. Louvado seja o nosso Deus. Possuímos um altar. Louvado seja o nosso Deus. E isso pertence-nos. Pertence à igreja do Senhor. E isso pertence àqueles que verdadeiramente está doutrinado na palavra de Deus, não se envolvendo com doutrinas várias e nem com doutrinas estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça, com presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É que está com o seu coração confirmado na presença do Deus Todo-Poderoso, assim diz a palavra do Senhor. Por que, irmãos? Por que isso? Porque nós temos que viver uma vida de adoração, uma vida de prática e conduta, também fora das portas, também fora dos portões. A gente só é crente só dentro da igreja? Dentro da igreja é fácil, não é? Lá fora, nós temos que ser lá também.
e principalmente lá, porque lá fora foi o campo de atuação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá fora foi o campo onde Jesus atuou, pregando a tua palavra, pregando o teu evangelho. Louvado seja o nosso Deus. Possuímos um altar, louvado seja o nosso Deus. 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, com oração pelos pecados, tem o corpo queimado fora do acampamento. Vou ler ao 12, porque aí ele faz uma comparação com Jesus. Por isso foi que também Jesus, para sacrificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sofreu aonde? Dentro da porta ou fora da porta? Fora da porta. Fora dos portões. Porque se nós olharmos na antiga aliança, no Antigo Testamento, quando era sacrificar o animal no dia da expiação, eles tiravam o sangue do animal, e como o texto nós lemos que pegava esse sangue e levava até o santo dos santos, que tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, que era o santo dos santos, e somente o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos. Ele ia até o altar, até a bacia de bronze, e colocava aquele sangue em sacrifício ao Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que está falando, em Hebreus está falando, mas também na antiga aliança vai dizer que aquele animal, naquele dia da expiação, que era uma vez por ano, que expiava o pecado do povo, que era chamado Yom Kippur, o dia da expiação, e nesse dia, aquele animal que era morto, somente o que aproveitava dele era o sangue para fazer o sacrifício. O resto do animal, o sacerdote não podia comer, nem o sumo sacerdote, ninguém podia comer aquele animal. Aquele animal tinha que ser levado fora do arraial, num lugar distante, e queimar o corpo daquele animal. Quem ordenou isso? Deus ordenou que fizesse assim. Então, mas e os outros tempos que levavam animais para sacrificar e o sacerdote tirava uma parte? Nesse dia podia, mas no dia da expiação não, que era uma vez por ano. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? O dia da expiação não podia comer do animal. O dia da expiação, que era para o pecado do povo, para perdoar Deus, perdoar o pecado do povo, nem o sacerdote podia pegar um pedaço, nem o sumo sacerdote podia pegar um pedaço daquele animal, mas o animal tinha que ser queimado fora do acampamento. Aí o autor dos Hebreus também fala que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, esse derramar de sangue, essa crucificação não podia ser feita também dentro do acampamento, não podia ser feita ali na morada deles, mas Jesus foi levado a um lugar chamado Gólgota, chamado Caveira, e Jesus Cristo foi crucificado lá por mim e por você. Jesus derramou o teu sangue como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para com a minha vida e para com a tua vida, para perdoar-nos dos nossos pecados. E diz a palavra do Senhor, diz o autor dos Hebreus no capítulo número 10, ele fala que essa expiação, esse sacrifício foi de uma vez por todas, não precisa mais repetir, como era repetido na antiga aliança. Mas o sacrifício que Jesus Cristo fez pela minha vida e pela tua vida é um sacrifício perfeito, eterno, que não precisa mais repetir. O Senhor já morreu por mim e por você. E esse Senhor que morreu por mim e por você é o Senhor do versículo número 8, que é o mesmo hoje, que é o mesmo ontem, e será o mesmo para sempre. Não há mudança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz o autor dos Hebreus no versículo número 12 que nós lemos, olha isso, irmãos. Por isso que, irmãos, note isso, preste atenção, ele faz uma comparação aqui, ó. Ele falou que pegava-se o animal, matava, pegava o sangue, levava para o lugar santíssimo, pegava o corpo do animal, levava, queimava fora do arraial do acampamento. Agora ele fala por isso, ele pega o exemplo da antiga aliança,
que era a sombra de Jesus Cristo, porque a antiga aliança, nos sacrifícios que existia, ela estava apontando para Jesus. Os sacrifícios da antiga aliança, o derramamento de sangue da antiga aliança, ela estava apontando para o derramamento de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que o autor dos Hebreus, ele fala isso no versículo de número 12, no qual nós lemos aqui nesta noite, que diz assim o versículo número 12: por isso foi que Jesus também, para sacrificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Fora da porta. Fora da porta. O Senhor se ofereceu por nós fora da porta. O Senhor se entregou por nós fora. Oferta viva, santo e agradável ao nosso Deus. E diz Isaías que ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, sem reclamar, né? Estava reclamando, vou morrer pelo povo. Ah, Deus, eu não mereço morrer, eu vou morrer pelo povo, né? Ele não fez isso e não reclamou. Foi levado em sacrifício pela minha vida e pela tua vida. Essa é a base da fé cristã. O verdadeiro cristão crê que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, mas crê que no terceiro dia ele ressuscitou. A fé cristã crê que o mesmo Senhor que ressuscitou, que veio e morreu na cruz do Calvário, é que vai vir buscar a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a base da nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós esperamos nesse Senhor sobre a nossa vida. Nós esperamos que o Senhor virá e vai levar a tua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que olhar para Jesus. Ainda que nós vamos nos frustrar com o sacerdócio humano, com os guias humanos, mas nós temos que continuar olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque entendemos que a nossa verdadeira santidade, como nós falamos aqui nesta manhã, a nossa verdadeira justificação, como nós falamos aqui nesta manhã, não está dentro dos portões, não está dentro da porta, mas a nossa verdadeira santificação em comportamento está lá fora no mundo. Como nós somos, como nos conduzimos na nossa vida, como direcionamos a nossa vida. A nossa verdadeira santificação está lá como pessoa nos olhos, como a pessoa nos vê, se realmente reconhece que nós somos homens e mulheres de Deus ou não, se verdadeiramente reconhecemos que nós somos filhos de Deus e servimos o Deus Altíssimo ou não. Essa é a verdadeira santificação que tem que estar na nossa vida. Não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu prego, mas é aquilo que eu me comporto através da minha vida. Olhai para a fé deles e imite a fé deles. Se verdadeiramente estão vivendo o que eles estão falando, ou se verdadeiramente são só palavras lançadas no vento. Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá, versículo número 12, para nós partir para o 13. Porque por isso foi Jesus, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, fora das portas, fora das portas. Nós não temos que estar preocupados, irmãos. Não temos que estar preocupados, sabe o quê? Ah, eu canto bem. Ah, eu prego bem. Não tem que estar preocupado com isso. Lógico que nós temos que fazer o nosso melhor para Deus, isso que é lógico. Mas sabe o que é preocupação? É de nós estarmos numa posição de sermos vistos. E sermos vistos numa posição que pessoas vão querer imitar a nossa fé. Pessoas vão querer imitar a nossa conduta. Quando a mulher olhou para Eliseu e falou assim: ó, ali vai um homem de Deus, não é isso? Ali vai um grande homem de Deus. Só olhando para aquele homem, só vendo naquele homem, só vendo os frutos daquele homem, ali vai um grande homem de Deus. Versículo 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o que, irmãos? O seu nome.
o seu nome. Louvado seja Deus. Olhamos que, olha só, muitas vezes, o versículo 14 fala que nós não temos aqui cidade permanente. Nós vamos entender que porque não tem cidade permanente. Ele está falando que nós não temos vida permanente aqui. E aqui são muitas perdas e ganhos. Aqui são muitas perdas e ganhos. São muitos retrocessos na nossa vida. Glória, vitória, às vezes prostrado, às vezes desanimado. São muitos retrocessos. Mas ele está ressaltando que a nossa permanência não é aqui, mas buscamos o que há de vir. Nós temos que buscar a nossa santificação, porque foi falado também pela manhã, sem santificação nós não veremos a Deus. Sem santificação nós não veremos ao Senhor, o Deus da nossa vida. É necessário nós santificarmos e santificarmos a nossa vida perante o nosso Deus. Se somos crentes, irmãos, vamos enfrentar coisas que às vezes nós não queremos enfrentar. Vamos passar por coisas que às vezes nós não queremos passar. Mas Jesus continua sendo o mesmo de hoje, de ontem e de sempre. Não tem mudança em Jesus. Então a nossa permanência não é aqui, a nossa morada eterna não é aqui, mas é sendo que há de vir. Aqui Jesus Cristo vai trazer para nós quando se revelar nos céus em glória. Aqui Jesus Cristo vai nos dar quando nós morremos e partimos nele. Portanto, diz o apóstolo Paulo, que ele fala que combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas guardou a fé. Não negou a fé, não negou esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa morada não é aqui, a nossa pátria, versículo 14, a nossa pátria permanente não é aqui, a nossa cidade permanente não é aqui, mas aqui há de vir. Aqui virá com Jesus Cristo, nosso Senhor em glória. O que o Senhor vai nos dar, vai derramar sobre a nossa vida, vai derramar sobre a tua igreja. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus, oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, sacrifício de adoração ao nosso Deus. Oferecer é algo que nós vamos dar a Deus, é algo que nós vamos ofertar a Deus, é algo que nós vamos dedicar a Deus, é algo que nós vamos entregar ao nosso Deus. Oferecer a Deus é dar ao Senhor. Toma, Senhor, do Senhor, assim como olhamos no começo de tudo, teve Abel e Caim. Eles ofereceram o seu louvor a Deus, eles ofereceram a sua adoração a Deus, eles ofereceram o seu culto a Deus. Mas teve um que ofereceu qualquer culto, qualquer coisa, qualquer adoração, que nós sabemos que foi Caim. Mas aquele que ofereceu o seu melhor ao Senhor, o Senhor aceitou, que foi o culto de Abel. E isso deixou Caim o que, irmãos? Irado. Não foi isso? Foi 2 cultos oferecidos, mas um culto que agrada a Deus, um culto que não agradou a Deus. Um culto que o Senhor recebeu e um culto que o Senhor não recebeu. E olhamos que Caim e Abel, eles foram instruídos na mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, recebeu os mesmos ensinamentos, recebeu a mesma doutrina, a mesma direção, as mesmas diretrizes, mas no final dela a conduta foi diferente, a atitude foi diferente, a escolha foi diferente, porque Abel, ele pega do seu melhor e oferece ao Senhor. Caim, ele pega daquilo que sobrou para oferecer a Deus, não se dedicou em ofertar o melhor a Deus. E nós olhamos agora no Novo Testamento que existiam 2 mulheres dentro de uma casa, a gente acabou falando nesta manhã, Marta e Maria. Uma procurou oferecer o seu melhor louvor e atenção ao nosso Deus, chamado Marta, não é isso? E o Senhor falou para, chamado Maria, irmãos, falou para Marta: Marta, não perturbe a sua irmã, porque ela escolheu a melhor parte, louvado seja o nosso Deus. Ele escolheu a melhor oferta de estar aos meus pés, de se oferecer a mim, de se lançar a mim. É isso que está falando no versículo de número 10, número 15, irmão. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que
que é um fruto de lábio que confessa o seu nome. Aí olhamos para isso e entendemos qual é o nosso culto que nós temos oferecido ao Senhor. Qual tem sido o nosso culto? Qual tem sido a nossa adoração? Será que tem sido o mesmo culto de Caim? Ou será que tem sido o culto que Abel ofertou ao Senhor? Qual tem sido a nossa adoração perante a Deus? E eu posso falar tantas coisas perante meu líder espiritual, portanto, perante meu pastor, perante meu irmão, mas Deus que sonda os corações, Ele está vendo verdadeiramente a nossa atitude perante Ele. Deus que conhece os corações, Ele está vendo verdadeiramente qual tem sido a nossa condução e direcionamento na nossa vida perante a Deus. Não adianta maquiar nada perante o nosso Deus, não adianta esconder nada perante o nosso Deus, que diz o salmista, que se nós formos para mais a profundeza do mar, o Senhor está lá. Se nós cavarmos o mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se nós formos fazermos a nossa cama no Seol, diz a palavra do Senhor que o Senhor também está lá. Aleluia. Que Ele requer de nós um coração com lábios que oferta, que faça a sua melhor oferta ao Senhor. Muita gente pensa assim: não, de qualquer jeito Deus vai me salvar, de qualquer jeito Deus vai me salvar. Eu tenho o meu jeito de adorar, eu tenho o meu jeito de ser, de fazer. Mas nós temos que entender que não é o meu jeito, não é o seu jeito, é o jeito de Deus. Não é o meu jeito, o seu jeito de adorar a Deus. Por isso que Ele rejeitou a oferta de Caim. Se fosse do jeito meu e seu, Ele ia aceitar a oferta de Caim. Se fosse do nosso jeito, Ele ia aceitar a oferta de Caim. Não é do nosso jeito, mas é o jeito de Deus. É o querer de Deus, é a realização de Deus, é a vontade de Deus manifesta em nós. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que ofertar o meu melhor para o meu Deus, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Então não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito da palavra de Deus. E nós voltamos no versículo de número 7, aquele que vos pregaram a palavra, olhe como exemplo a palavra e siga a palavra, e a palavra de Deus, não a palavra dele, não a palavra minha, mas a palavra do Senhor. Então o nosso jeito tem que ser o jeito de Deus. E eu falei nesta manhã, irmãos, ainda que Pedro estava num momento de tribulação, ainda que Pedro estava lá no momento de angústia, Jesus falou assim: você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro falou: não, Senhor, eu jamais farei isso. Eu dou minha vida pelo Senhor, jamais eu farei isso. Mas mesmo Pedro naquela tribulação, ele tinha um jeito de Jesus. Portanto, olharam para ele e falaram assim: esse aí andou com Jesus, esse parece com Jesus, é igual a Jesus, é dele. Se não é, o pessoal falou assim: é assim, você é igual a ele. Nós temos que ser igual a Jesus. Nós temos que ser igual a Jesus. Nós temos que imitar o versículo 8. Nós temos que imitar aquele que está no versículo 8. Quem está no versículo 8? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus. E Ele não vai receber qualquer oferta no teu altar. Ele não vai receber qualquer oferta perante Ele. Ele não vai receber qualquer coisa perante o Senhor. Mas Ele vai receber aquilo que nós ofertamos de todo o nosso coração, com o nosso melhor fervor, com a nossa melhor adoração perante o nosso Deus. É isso que fala o versículo de número 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis os vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aí ele fala, irmãos, que os guias espirituais, ele fala: ouçam os guias espirituais. Mas olha só, irmãos, não esquece de uma coisa que eu falo, vou repetir de novo, que eu me preocupo quando eu estou falando nisso, porque a gente fala assim: poxa, mas o pastor falou para servir guia espiritual,
mas o guia espiritual com essa prática. Mas o texto que nós lemos no versículo número 7, irmãos, ele fala que os guias nos pregaram que a palavra de Deus, ele tem a preocupação de falar da palavra de Deus aqui. Ele não está falando qualquer guia, qualquer comportamento, qualquer atitude, mas ele está falando de pessoas que têm um direcionamento de Deus, e se preocupam com a palavra de Deus, e se preocupam de guardar a palavra de Deus, e se preocupam de falar verdadeiramente da palavra de Deus. Eles se preocupam com isso, isso é interessante. Aí a gente volta no versículo 17 que a gente vai fechar. E a gente volta aqui porque tem que estar preocupado, porque os guias têm que ter a palavra de Deus. É igual os guias que pregaram a palavra. Então ele está falando, esses guias obedecem a eles. Esses guias que verdadeiramente estão na palavra, obedecem a eles. Porque o apóstolo Paulo foi um guia que estava na palavra. Timóteo foi um guia que estava na palavra. Pedro foi um guia que estava na palavra. Tiago foi um guia que estava na palavra. Tito foi um guia que estava na palavra. Mateus foi um guia que estava na palavra. Lucas foi um guia que estava na palavra. Então é necessário estar guiado para aqueles que estão pautados na palavra de Deus. Porque, irmãos, muitos são levados por doutrinas estranhas, como nós lemos aqui nesta noite, porque gosta do show, gosta dos holofotes, da fumaça, das luzes piscando, do show gospel, gosta de tudo isso legal, esse movimento, é bacana, é movimento, legal, tal, mas o que nos mantém salvo é a palavra de Deus. O que nos mantém alicerçado é a palavra de Deus. O que nos mantém firme é a palavra de Deus, não é oba-oba, não é disse-me-disse, não é leva-leva, mas se a palavra de Deus se nos mantém alicerçado na presença do Senhor. Por isso é necessário pregar a palavra não somente aqui dentro, mas fora dos portões, ter uma vida assim, que a pessoa olhe, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É necessário nós termos guias espirituais, guias espirituais na nossa vida, no qual nos pregaram a palavra de Deus. E ele fala que esses guias espirituais velam pela nossa alma, porque às vezes o guia espiritual, irmãos, ainda que muitas vezes seja uma repreensão, ou um confronto, ou um consolo, qualquer coisa que seja, mas esse guia espiritual não está querendo ver o seu mal. Se ele estiver querendo ver o seu mal, ele não é um guia espiritual. Se eu vir falar alguma coisa para os irmãos que eu quero o mal dos irmãos, quero ver os irmãos abatidos, destruídos, eu não sou um guia espiritual. Eu não vou ser aquele que direciona a tua vida na palavra do Senhor, mas sempre os guias espirituais têm que zelar pela nossa alma, pela nossa vida, pela tua vida, pela minha vida. Porque há de prestar conta com Deus. Firmeza na presença do Senhor, firmeza na presença de Deus. Para nós fecharmos agora, irmãos, agora nós fechamos. Com quem deve prestar conta? Agora, para que façam isto como, irmãos? Com ale, não gemendo, porque isso nada aproveita a vós outros. Façamos para Deus, irmãos, façamos com alegria. Se eu for fazer algo para Deus e já estou fazendo murmurando, melhor que não faça. Melhor que não faça. Se eu for prestar um culto a Deus já murmurando, melhor que não preste um culto a Deus. Se eu for prestar um culto ao Senhor já reclamando, é melhor nem fazer, porque vai igual a oferta de Caim. Deus não vai receber a nossa oferta, mas fazer de todo o coração, de fazer de toda a vontade, de adorar e se render aos pés do Senhor. É o finalzinho do texto, né? Faça com alegria, não gemendo, não sentindo dor, aí não sentindo dor, gemendo, reclamando, está doendo. Não faça a obra do Senhor. Por isso, fazer gemendo, fazer reclamando sem alegria, não tem proveito algum para nós outros, não tem proveito algum na nossa vida. Irmãos, nós temos que, primeiro ponto, ter uma direção de Deus na nossa vida. E vou ressaltar de novo: o que dá direção de Deus na nossa vida é a palavra de Deus, ela que nos direciona. É a palavra de Deus que nos firma, né? É a palavra de Deus que diz quem somos no reino. É a palavra de Deus que nos orienta. E através de nós termos essa palavra de Deus, não só aqui dentro dos portões, essa palavra nós temos que levar lá fora. Essa palavra nós temos que fazer o ir do Senhor fora dos portões, manifestar
a glória e a presença de Deus. Manifestar a glória e a presença de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é com dificuldade, portanto que a própria palavra de Jesus vai nos falar que aquele que se esforça, esse é o reino do céu. Ele fala que a porta é larga ou estreita, irmãos? Estreita. E ele fala que é com dificuldade que o crente é salvo. Então a gente não prega facilidade, a gente prega realidade. A gente não prega conto, fantasia, a gente prega a palavra de Deus. A gente não prega conto da carochinha, historinha, mas nós pregamos o evangelho que liberta o perdido pecador. Então o que nós entendemos, e fechamos aqui nesta noite, fechamos, nós temos que analisar que tipo de guia nós temos seguido, qual tipo de guia tem que orientar a nossa vida. Se pregou a palavra, se viveu a palavra, se vive a palavra, se prega a palavra. E se for desse tipo, siga a fé, imita a fé, porque assim você estará fazendo a vontade de Deus e as palmas louvam o Senhor nesta noite.